Fala galera, estamos começando mais um Eu Não Quero Igreja Chata. O tema de hoje é dependência. É um problema muito sério. Quando depois de algum tempo, alguns anos talvez, fazendo a obra de Deus, a gente tenha a ilusão que nós já sabemos fazer. Isso é um engano maligno. Isso é uma arapuca, uma armadilha maligna para que a igreja não seja edificada. Porque isso é edificar confiando em sabedoria humana. E nós não edificamos a igreja dessa maneira. Nós dependemos de Deus. É Deus que faz. Eu percebo isso na minha vida. Eu já tentei em alguns momentos fazer coisas que eu sabia para resolver um problema que tivemos. Às vezes um problema de evangelismo, precisamos evangelizar mais, precisamos ganhar mais almas para Jesus. Ou nós estamos com um problema de discipulado, as pessoas não estão se comprometendo em fazer a obra de Deus, precisamos discipular melhor. Então existem algumas fórmulas, existem algumas coisas que foram feitas no passado que deram certo, vamos fazer agora que vai dar certo de novo. As coisas não funcionam assim. Não é assim que Deus move, não é assim que Deus age. Não é assim que a igreja é edificada. Nós precisamos sempre estar conscientes que nós dependemos de Deus. Que se Deus não agir, nada vai acontecer. Se Deus não trabalhar para a edificação da casa, aqueles que estão trabalhando em vão. Uma vez, lá no Antigo Testamento, o povo de Israel, eles usaram uma fórmula para ter vitória. Eles estavam numa guerra contra um exército inimigo, e aí se lembraram que se levasse a arca da aliança, eles iam ter vitória, porque a arca era o símbolo da presença de Deus. E eles levaram a arca. Foi uma tragédia, porque perderam a guerra e ainda os inimigos levaram a arca embora. Eles ficaram sem a arca de Deus, sem a presença de Deus. Foi um período terrível do povo de Deus do Antigo Testamento. O problema não estava na arca, o problema não estava em Deus, o problema é que eles pensavam que a arca era um amuleto, eles acreditaram numa fórmula, é só levar a arca que tudo está resolvido. Não é assim, eles não tinham coração para Deus, eles não foram buscar o Senhor, eles não foram ouvir de Deus, aí veio derrota. Nós não podemos caminhar dessa maneira, nós não podemos tirar o coração de lado e ficar fazendo coisas certas, coisas que são teologicamente corretas. Isso não existe. Nós precisamos caminhar numa santa dependência de Deus. Aí nós desfrutamos de vida e vida abundante. Eu vejo também quando eu tenho algo para fazer na igreja e eu busco a Deus e eu não fico dependendo de mim mesmo, mas eu quero ouvir a voz do Senhor e algumas coisas vêm no meu espírito, no meu coração e eu compartilho com a equipe testifica disso, isso gera vida, produz vida na equipe, naqueles que estão comprometidos, produz vida em mim. Eu vejo que tem um carimbo de Deus, uma autorização de Deus falando vai e faz dessa maneira, porque aí as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer, os frutos virão. Isso faz toda a diferença. Uma vez, há uns bons anos atrás, eu estava numa reunião de pastores e um dos pastores pediu oração porque ele era pastor de uma igreja pequena e a igreja estava crescendo. E naquela época a igreja estava passando dos 100 membros. E ele se colocou na reunião, ele falou, eu não me vejo capaz de liderar essa igreja. Eu estou com esse sentimento que eu não dou conta. Então eu quero que os irmãos orem por mim, para eu não ter esse sentimento. O nosso líder, o pastor Wilson, ele liberou uma palavra sobre ele que eu nunca mais esqueci e nunca vou esquecer. Ele falou, irmão, nós não vamos orar por isso. Esse sentimento precisa estar aí. Você precisa sempre se ver incapaz. Você precisa sempre se ver de uma maneira que você não dá conta. Você precisa sempre ver que a obra que você está edificando ela é maior que você. Que você, por você mesmo, você não tem as habilidades ou as condições que precisam para que a igreja avance. É isso que vai te levar para Deus. É isso que vai te levar a depender do Senhor, porque você não consegue. E de fato nós não oramos. E a reunião continuou, era uma reunião de oração, a gente estava no momento de oração, oramos por outras coisas. Aquilo me marcou profundamente. E eu
quero que você hoje enxergue isso, que você depende de Deus para fazer a obra de Deus. Eu dependo de Deus. Nós precisamos buscar o Senhor para ouvir dele, na hora dele, no tempo dele, no jeito dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando nós edificamos dessa maneira, nós vemos vida fluindo. Nós vemos cada vez mais a igreja fortalecida e a igreja não fica chata. Eu sou o pastor Rogério, eu não quero igreja chata.